Fala moçada, tudo bem com vocês? Olha, a segunda parte, a gente viu primeiro a introdução com a cronologia, belíssima cronologia. Agora a gente vai começar a ver como é que aconteceu o início ali, como é que foi o governo dos Stuarts, beleza? Bem, antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa falar do parlamento. O parlamento na Inglaterra era dividido em Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns era composta pela pequena e média nobreza, que geralmente ali não tinha tanto prestígio quanto a alta nobiliarquia. Era também composto pelos mercadores livres. Agora, muitos desses pequenos e médios nobres haviam conseguido esse título nobiliar por terem comprado, por terem conseguiram comprar esses títulos, né? Já a nobreza propriedade de terras, a alta nobreza, já era mais tradicional, já há longas gerações que tinham já títulos nobiliárquicos, tá? Bem, a Câmara dos Comuns era mais favoráveis por causa da composição social que ela tinha, né? Mercadores ricos, a burguesia era favorável, portanto, a Câmara dos Comuns era mais favorável às políticas liberais, né? E já a Câmara dos Lordes era mais favoráveis às demandas e posturas e decisões do rei, tá bom? Então, por um lado, a gente tinha vamos chamar de classe média só para facilitar o entendimento aqui, mas economicamente essa galera tinha muita grana, mas naquela época a gente estava vivendo ainda os resquícios do antigo regime. Nós tínhamos, portanto, ali a nobreza tradicional que dominava mais ou menos o jogo político da Inglaterra. Beleza? Então, de um lado, burguesia, a alta burguesia e a nobiliarquia média e pequena, do outro, o alto clero anglicano, mas a nobreza mais tradicional. Bem, o que aconteceu de fato neste momento? Quais são os interesses que estão em jogo? Bem, quando eu disse na aula passada que o rei Carlos I assumiu o trono em 1625 e ele vai ficar até a sua morte, né? Em 1628, o parlamento tomou uma decisão muito importante, que é chamada de petição dos direitos do parlamento. Ou seja, o rei só poderia aumentar impostos, cobrar impostos ele já podia, mas ele só poderia aumentar impostos com a aprovação do parlamento. E isso dava as caras para o rei, ó, rei, toma bastante atenção, presta bastante atenção aí, porque se você fizer qualquer coisa que nos desagrade, a gente vai fazer frente a você, beleza? Então, já foi um recado para o rei. O rei Carlos I, ele tinha ali ambições absolutistas, queria meio que governar ali sem o parlamento. E o parlamento se impõe, né? Principalmente devido à presença da burguesia na Câmara dos Comuns, porque ela se sentia subrepresentada. Portanto, ela começou a querer passar pautas mais liberais, enfrentando a resistência, obviamente, da alta nobiliarquia e também do rei. Então, mas eles deram um recado, ó, a partir de agora, se quiser aumentar imposto, tem que consultar a gente, beleza? Beleza. Bem, em 1640, o rei convoca o parlamento para discutir essa questão do imposto. Entretanto, o parlamento já está meio desconfiado em relação às pretensões reais, absolutistas, enfim. E aí, o parlamento desconfia, inclusive, que o rei teria roubado o ouro da Torre de Londres. E com isso começa uma animosidade de um lado ao parlamento, de um outro, principalmente aquela classe mais revolucionária, vamos dizer assim, e o rei. Bem, acontece que o rei ele se sente acuado, a força de protesto desse momento do parlamento cresce substancialmente, e aí alguns ministros são inclusive derrubados por força desse protesto, por conta da força do parlamento. E aí o rei, vendo essa pressão toda, ele resolve dissolver o parlamento. Obviamente que não é uma boa ideia tretar com o parlamento dessa forma. Obviamente, então, o rei ele vai ter que tomar uma atitude diferente, porque senão alguma coisa ruim pode acontecer para ele, tá? Bem, e neste momento, coincidentemente também, o bispo de Canterbury, o William Laud, que era um forte aliado do rei, ele queria assemelhar os ritos anglicanos aos católicos. Agora, isso aqui é um ponto muito importante, pessoal, por quê? Porque essa burguesia inglesa era adepta das ideias calvinistas. Os calvinistas na Inglaterra eram chamados de puritanos. Então, os puritanos eles eram bem diferentes, por exemplo, dos anglicanos e católicos. A igreja anglicana se parecia em grande medida com a igreja católica. Para dizer a verdade, a igreja anglicana seria uma igreja católica inglesa. Tá? Claro que há algumas diferenças, mas ela é mais parecida com os rituais católicos do que com os rituais puritanos. Os puritanos
estavam em ascensão e por enquanto eles não eram muito bem vistos não. Tanto é que muitos puritanos foram expulsos da Inglaterra e acabaram indo para os Estados Unidos, por exemplo. Bem, então, no fundo dessas revoltas, no fundo dessas discórdias que estavam acontecendo, tinha uma questão religiosa também, tá bom? Bem, em 1640, depois que o rei já tinha dissolvido o Short Parliament, ele convoca novamente um novo parlamento e esse vai durar até 1653. Bem, esse parlamento que foi convocado, quer dizer, na verdade, o parlamento se reuniu para discutir, não é que o rei convocou, mas o parlamento se reuniu e aí o parlamento já colocou as cartas na mesa. Ó, é o seguinte, primeira coisa, vamos diminuir o poder do rei, vamos controlar a igreja e abolir o exército permanente. A abolição do exército permanente visava tirar um pouco do controle da força militar do rei, para que o rei se enfraquecesse efetivamente. Então o rei ele seria enfraquecido no seu poder político, no seu poder religioso e também no seu poder bélico. Então o parlamento visava, no final das contas, submeter o rei às decisões do parlamento. Bem, em 1641, por outro motivo, a Irlanda ela se revoltou contra a Inglaterra. Bem, acontece que a Câmara dos Comuns, né, principalmente formada por burgueses, não confiava no exército do rei. E aí criou sua própria milícia. O que é interessante perceber, portanto, que o parlamento, visando o seu fortalecimento, percebeu que só pela diplomacia ele não conseguiria resolver os seus problemas. Portanto, ele resolveu também criar uma milícia própria. Obviamente que tem uma milícia, tem um exército do rei e tem a milícia do parlamento, da Câmara dos Comuns, em algum momento isso vai dar problema. E isso é, cara, muito óbvio, né? E isso vai levar efetivamente à guerra civil. Bem, portanto, a guerra civil, você tinha de um lado os realistas, que eram favoráveis, né, o exército favorável ao rei, e os cabeças redondas, pelo modo como eles cortavam a cabeça, enfim. Então, realistas versus cabeças redondas. Os cabeças redondas representavam a Câmara dos Comuns e os realistas representavam o rei, beleza? Bem, embora menos experiente, o exército dos cabeças redondas, ou seja, do parlamento, né, da Câmara dos Comuns, foi ajudado pelas camadas populares. E essa ajuda foi fundamental, porque a população, de uma forma geral, estava se sentindo acuada. Percebam que é o seguinte, vocês que já que já estudaram a Revolução Francesa, vocês sabem muito bem que a Revolução Francesa só obteve sucesso em grande medida por causa da ajuda popular, né? Os sans-culottes. E aqui nós também tivemos os nossos sans-culottes na Inglaterra, que eram os diggers e os levelers. Daqui a pouco eu falo mais sobre eles. Mas então a população apoiou também os cabeças redondas e esse apoio foi fundamental para que eles conseguissem vencer. Bem, o rei, percebendo que o negócio ficou ruim para ele, vai para a Escócia. E aí ele fica lá na Escócia um tempo, tal. Só que olha a traição. A nobreza escocesa, não querendo confusão pro lado dela, acaba entregando o rei. Na verdade, vende o... Gente, que absurdo. Mas eles vendem o rei pro parlamento. Toma aí, quanto que vocês pagam aí no rei? 40 mil libras? Toma. Aí, ó, tá aqui escondido aqui, ó. Tá aqui escondido atrás da geladeira. Aí entregam o rei para o parlamento e o parlamento, então, vai fazer... ele vai então vai ser submetido. O rei tenta ir no seu último respiro, tenta articular ali com a nobreza um ataque à Inglaterra para tomar o parlamento, e aí o rei então é acusado de traição e aí condenado à morte por decapitação em 1649. E assim Carlos I é decapitado e morto. Tá bom? Bem, então a gente encerra essa aula por aqui, essa nossa segunda aula sobre as revoluções inglesas. Esse momento da Guerra Civil é o momento em que os puritanos não estão se colocando na ordem do dia, né? Eles estão se colocando no cenário político da Inglaterra, e aí eles vão ter que tomar algumas atitudes, né? Depois que eles derrubam o rei, agora a coisa vai ficar muito complicada. Bem, quer saber o que vai acontecer daqui a pouco? Então não perca as cenas dos próximos capítulos. Um grande abraço para vocês e até mais, gente. Tchau!